Fala galera, firmeza? Meu povo, nós iniciamos a aula dessa semana com uma temática que é referente à Roma Antiga. Certamente vocês já ouviram falar sobre a Roma, desde a sua monarquia e até mesmo precedendo a sua formação, até depois o novo modelo que era a República e a sua grande extensão em forma de império. Hoje, Roma também é caracterizada como uma das cidades que podem nos proporcionar um grande turismo devido a toda a sua estrutura histórica. Então, partindo dessa temática, a gente inicia e mergulhamos na história da Roma Antiga. Bem, jovens, a primeira parte dessa aula sobre Roma, a gente vai lembrar do legado romano. Como, por exemplo, podemos citar o latim, a língua latina, e a gente cita muito bem aqui o nosso português, o nosso linguajar é muito mesmo baseado no latim. Então a gente é uma ramificação desse latim. A língua latina ela vem de uma origem do povo italiota, dos latinos e sabinos. Então eles foram um dos formadores da cidade-estado de Roma lá na antiguidade. Então é um dos legados bem fortes que temos. Outro exemplo é a ideia de república, é mais um legado imprescindível para que possamos compreender direitinho a história de Roma. A república é uma organização de governo onde as coisas não são apenas de uma família ou de uma pessoa. As coisas de um reino, de uma cidade, passam a ser do povo, do público, aqueles que estão mantendo. Então, res coisa pública do povo, do público. República é mais um legado que nós também utilizamos no Brasil, puxamos aí e imitamos, ou seja, a gente pegou lá da ideia da Roma Antiga. Podemos citar também os anfiteatros, que são utilizados ainda hoje, as basílicas. Podemos citar também toda uma organização cultural de músicas que chegam até a gente. Então, em primeiro momento, esse legado é para a gente entender que a Roma não está tão distante da nossa realidade histórica e que nós temos grandes proximidades. Uma política muito conhecida, até que gerou crítica na época da República e Império Romano, que era a famosa política panis et circenses, ou seja, política pão e circo. Essa política de ludibriar, enganar o povo com festinhas, com gladiadores brigando, com espetáculos e dando pão e vinho naquele momento, era uma forma de prender o povo em uma ideia de não crise. Só que existia-se uma crise também na época. E aí hoje em dia a gente vê que os políticos fazem muito isso também. Eles dão pão e circo, espetáculos para que o povo acabe também esquecendo do que é essencial e do que está faltando. É mais um exemplo histórico que nós temos na sociedade atual que a gente liga ao período da Roma Antiga. Então percebamos aí que são uma série de fatores que nos agregam aí para a ideia de Roma assemelhando com o nosso mundo atual. Segundo ponto para nossa aula, a gente fala sobre a localização de Roma Antiga. Galera, Roma até hoje fica localizada na Península Itálica. Então lá fica próximo ao rio Tibre, na região do Lácio. É onde Roma vai se localizar e é onde ela vai conseguir se estabelecer. Por meio de quais povos? Italiotas, citamos latinos e sabinos, citamos os etruscos, foco nesse povo. Esse povo etrusco é o que vai desenvolver em obra pública e estrada, logo depois a região romana. E, por último ali, nós temos os gregos que fugiam das guerras, dos conflitos de seu território e acabavam sendo, de certa forma, servos ou até mesmo escravos lá dos romanos. Então, esses povos formaram ali Roma e a localização é na Península Itálica. Então, meus jovens, nós temos que Roma, em relação à sua história, ela é dividida em períodos. Então temos praticamente três para melhor entendermos: a fase da monarquia, a fase da república, a fase do império. Porém, inicialmente falamos da monarquia, sob o grande domínio dos etruscos, aquele povinho lá que dominou a região do Lácio. Nós temos um desenvolvimento político e social de Roma, de estrutura até de proteção da cidade. E aí a gente vai ligar o seguinte, que em termos de instituições, nós temos
Roma sendo governada por um rei, daí vem a monarquia, arquia, governo, governo de um só. Porém, esse rei também, ele era bastante influenciado pelo senex, que para eles é o Senado. O Senado, digamos aqui, que seja e que fosse na época a principal instituição romana, pelo fato de sua influência ser bem pesada em cima das decisões do rei. E uma assembleia curial, essa assembleia de cúria, ela fazia parte de todo o arcabouço também de decisões e de votações políticas. O rei tinha autonomia? Tinha, porém, ele vivia sempre se digladiando com o Senado e os senadores tinham uma grande influência. O rei, ele era um chefe militar, ele era um líder religioso, ele era um chefe familiar. Então esse rei ele tinha essa preponderância de poder. No entanto, contudo, todavia, o rei ele era fiscalizado pela Assembleia Curial e pelo Senado. Mais uma vez focando, o Senado era de fundamental importância. O Senado normalmente era composto por famílias patrícias, aqueles que tinham o poder da aristocracia, o poder das terras, aqueles que podiam influenciar na política. Então eles normalmente eram aqueles mais velhos anciãos e eles tinham poder de fiscalizar e ficar cobrando sempre o rei. E uma das instituições políticas importantes era a Assembleia Curial. Veja bem, a Assembleia Curial era composta por um conjunto de 10 clãs. Cada assembleia, ou melhor, cada cúria era composta por 10 clãs. Eles eram pessoas em vida ativa, homens que podiam exercer a função no exército de defesa de Roma. Eles só eram chamados, esses cidadãos, digamos assim, eles só eram chamados se fosse necessário fazer uma eleição para escolher um cargo dentro do governo do rei ou para que eles pudessem votar em uma lei. Então essa Assembleia Curial ela não era chamada assim a todo momento, eram momentos apenas imprescindíveis para a regência ali do reino e do Estado romano. E a Assembleia Curial também, ela deveria de certa forma organizar a estrutura de governo do rei. Então nós temos aí passos importantes: o rei, da monarquia, o Senado e a Assembleia Curial. Então vamos para a parte dos principais grupos sociais de Roma. Iniciamos com os patrícios. Então vamos lá, curiosidade, hoje em dia, né, a gente costuma ver nas escolas o termo patricínia ou mauricínio e patricínio também. Isso é referente a um tipo de rótulo histórico lá de Roma. Quem eram os patrícios? Os mais ricos. Quem eram os mais ricos? Aqueles que tinham terra ou eram filhos de aristocratas, tinham rebanho, tinham grandes terras, tinham riquezas em si. Então, veja bem, nesse sentido aí, o patrício é esse que tem as coisas e que, para os plebeus, só queriam ser. Queriam ser o que não era ou o que eram, no caso, né? Porque eram patrícios na época. Hoje em dia existe o termo ainda. No colegial, quando alguém quer xingar uma pessoa que de certa forma aparenta querer ser o que não é, fala assim: olha, fulano de tal ou fulana é patricinha ou patricínio ou mauricínio. Esses termos aí estão relacionados a esse, digamos que, termo pejorativo que ficou do patrício. Mas o patrício era quem? Era aquele que era rico. Ele poderia participar das ações políticas, ele era considerado um cidadão, poderia participar do exército, poderia participar das celebrações religiosas, poderiam dar palpites em política. Então, os patrícios eram aquela camada que ficavam bem acima na pirâmide. Depois dos patrícios, podemos citar os clientes. Veja bem, o que é um cliente? É aquele homem livre em que ele vai prestar algum serviço para o patrício em troca de quê? Proteção, de um lar, de algum tipo de benefício. E ele fica sempre ali à disposição do patrício. Hoje em dia a gente compara o cliente lá da Roma Antiga como se fosse um babão de política, aquele que fica perto ou do governador, do prefeito, do político, do presidente e fica o tempo todo ali almejando ter um benefício, mas ele fica de certa forma puxando o saco o tempo todo. Então, Então esse é o cliente
comparando lá o período da Roma Antiga, beleza? E o plebeu, né, o plebeu que vem de plebe, aquele que só tem a sua prole, aquele que só tem sua família, normalmente é aquele cidadão livre lá de Roma, que não tem direitos políticos. O plebeu, ele poderia viver do artesanato, do comércio, de prestação de serviço. No entanto, ele corria o risco muito sério de se endividar. E toda vez que um plebeu se endividava, ele se tornava o quê? Escravo. Ele ficava subalterno ao patrício. Então a classe plebeia na época não tinha tanta ascensão porque era impedida, inclusive, por lei. E lá abaixo de toda a pirâmide social tem o grupo de escravos. Os escravos eram quem? Aqueles que eram endividados e que não conseguiam pagar sua dívida. Eles eram transformados em propriedades para os patrícios e assim eles iriam ter que pagar em forma de escravidão. Eles poderiam ter seu trabalho alugado, eles poderiam ser vendidos e eles eram utilizados como objetos. Os escravos poderiam ser também prisioneiros de guerra nos confrontos romanos. E é bom salientar o seguinte, na época da Roma Antiga, não necessariamente um escravo ele era negro, tudo bem? Ele poderia ser de qualquer etnia, se ele fosse ou devedor ou se ele fosse, de certa forma, um prisioneiro de guerra. Então vamos focar nisso porque a escravidão romana da antiguidade é bem diferente da escravidão que nós aqui do Brasil nos acostumamos a ver com o negro, certo? Lá é diferente essa relação de escravidão. Porém, o que é muito parecido e o que a gente pode ressaltar e fazer analogia? Que o escravo romano também era tratado como objeto e ele poderia ser humilhado, açoitado e até morto também pelo seu dono. Bem, vamos lembrar do seguinte, toda essa estrutura aí histórica de classe social, de segmentos sociais lá da Roma Antiga formaram a base da sociedade romana e é imprescindível que a gente possa entender cada uma. Bem, então nós chegamos ao fim da monarquia romana e esse fim vai se dar como? Treta, confusão entre os grupos políticos. Lembram que os patrícios eram senadores e que eles decidiam também sobre a política e influenciavam o governo? Pois bem, eram as famílias mais ricas. Hoje também na história, se a gente for analisar até a política, os grupos mais ricos eles dominam também a política em todo o Brasil e em contexto de mundo. Então a gente sabe muito bem disso hoje. Na época não era diferente. Os aristocratas patrícios perceberam que os reis etruscos, aí a gente cita o Tarquínio, o soberbo, recebeu esse nome porque ele era realmente soberbo, queria mandar sem opinião. Então eles perceberam que as leis impostas pelo rei e que o arcabouço de organização política não estavam mais beneficiando os aristocratas, e sim apenas os reis, ou melhor, o rei e os seus aliados próximos. Então, devido a esse conflito político, a aristocracia patrícia se coloca contra o rei e assim eles irão ali tirar o rei Tarquínio do poder. E assim a aristocracia cria a ideia de república, um governo que fosse diferenciado, que não fosse comandado apenas por uma pessoa, mas sim por grupos. E daí vem a origem da república. A forma de governo republicano ainda existe até hoje. Show, meus jovens! Assim a gente conclui mais uma aula. Fiquem com a paz do Senhor, que Deus os abençoe e até a próxima!